Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja junto com vocês, tomando a mente e o coração de vocês. Como eu gosto de falar, que a paz de Cristo, o Rei da Glória, esteja aí envolvendo você, a sua mente e seu coração. Hoje é dia 1º de fevereiro, domingo, são 14 horas e 58 minutos, e eu estou gravando, então, o final do nosso estudo do capítulo 3 do livro de Gênesis. Por que eu estou gravando hoje? Não gravei sexta. Bom, vocês viram lá, né? A Nilva postou. Eu fiquei muito indisposta desde quarta-feira dessa semana, né? Que terminou ontem. Eu passei muito mal, porque eu estava tomando um remédio que me indicaram, é sucupira. Disseram, toma sucupira que é muito bom para dor na coluna, artrite, artrose, bico de papagaio, essas coisas todas, né? E muita dor que eu tenho, mais do que na coluna, eu tenho muita dor no quadril, meu quadril direito. E eu falei assim, então tá, vocês sabem que esses remédios que a gente toma, anti-inflamatórios, são remédios que não são para a gente ficar tomando a vida toda, nem por muito tempo. O máximo é 5 dias tomando. 5 dias tomando 1 ou 2, no máximo 2 comprimidos por dia. Porque senão eles acabam com o rim da gente, né? E a gente passa a ter insuficiência renal. Então eu tomo, de vez em quando eu tomo. Hoje, por exemplo, eu tomei. Eu acordei sentindo mal, tomei um remédio para dor, para o quadril. Mas eu evito o máximo, tem mais de 10 dias que eu não tomo. Então eu tomo um dia, aí eu aguento, quando dói muito, aí eu tomo, ou quando eu tenho que fazer alguma atividade, preciso estar bem, aí eu tomo. Mas eu fui tomar o tal do sucupira, que me indicaram, e quem me indicou, compra a sucupira mesmo, né, é uma espécie de uma amêndoa, quebra e tira ali do miolo dela, um negócio parecendo uma gelatinazinha, uma geleia, coloca em 1 litro d'água, umas 3, 4 dessas geleias, e vai tomando aquele chá. Mas eu achei em líquido e em comprimido, sucupira líquido e comprimido, e eu comprei. E comecei a tomar. Só que, então já estou avisando, quem resolver tomar, me atacou terrivelmente meu estômago. Fiquei mal do estômago, sentindo umas cólicas, sabe aquela cólica seca, que não é cólica de ir no banheiro, mas é cólica, o estômago, intestino fica revirando, e fiquei muito abatida. Comecei quarta-feira, fiquei quinta, sexta, sábado, ontem que eu comecei a melhorar um pouquinho, e hoje que eu estou sentindo que eu já estou melhor desse mal, né, desse efeito colateral da sucupira. Então eu não tive condição de gravar, mas eu tô aqui me segurando, falei, não quero deixar essa semana, né, sem a gente ter o estudo. Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia, em Gênesis no capítulo 3, e nós vamos ler os 4 últimos versículos que estão pendentes de uma análise, né, da gente, porque são versículos importantes para fechar o capítulo e fechar o entendimento que eu já venho dizendo a vocês desde o começo do estudo, o entendimento de que Gênesis é o livro. Você entendendo Gênesis, você entende até lá em Apocalipse, você entende todo o plano de salvação. Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, nós já lemos os versículos até o versículo 19, onde nós vimos o pecado, né, que foi cometido ali no Éden, a desobediência. Vimos o castigo que Deus deu à serpente, que Deus deu à mulher. Semana passada vimos o castigo que foi dado ao homem. E hoje, então, nós vamos ver vamos dizer assim, um início, ou como é que eu definiria isso para vocês? A formação, o início, a formação da restauração do homem. Como que Deus começou o seu trabalho de restauração do homem. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 3, dos versículos 20 até o versículo 24, que diz assim: E o homem deu à sua mulher o nome de Eva,
por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Esse final aqui, gente, é apoteótico, vamos dizer assim, né? Por que eu falo isso? Porque ele já leva lá, para a árvore da vida, que os justos terão acesso só quando forem arrebatados ou quando estiverem lá, né, com Cristo, depois do juízo final. Tem que beber água, porque senão o estômago ainda não está bom. Então vamos analisar aqui algumas coisas que são muito importantes para a gente entender o que Deus fez aqui. Eu chamo assim, esse livro também fala isso, a recuperação, o início da recuperação do homem. Como que Deus começou isto? Como que ele começou a recuperar o homem? Muito bem. Nós precisamos entender uma coisa que eu acredito que vocês já entenderam e já sabem, é que todo pecado tem consequências. Nossa, isso já né? Todo mundo sabe disso, né? Estou chovendo no molhado aqui. Eu podia brincar com vocês e falar, vou falar uma coisa aqui muito importante, pensa aí, para vocês ficarem pensando. Mas vocês já pensaram e já sabem disso. Todo pecado tem consequência. Mas olha só, por amor ao seu próprio caráter, por amor à sua lei, Deus, ele é obrigado a julgar o pecado. Ele é obrigado a julgar o pecado. Ninguém pode pecar e Deus fala, tá bom, tá tudo bem, tá tudo certo, vai embaixo. Deus julga o pecado. Não tem outro jeito de Deus deixar para lá. Deus não vai deixar para lá, tá? Mas há um contrassenso, não, há um contraste aí, que é o amor que Deus tem para os seus filhos queridos. Então, Deus, ele tem que julgar o pecado. Tá? E aqui tem uma coisa muito interessante que eu vou discordar, esse livro aqui. Ele diz aqui que Deus tem que julgar o pecado, mas ele fala assim, Deus está disposto a perdoar o pecado. Eu discordo. Não sei se vocês vão concordar comigo, pode discordar também, tá? De mim. Deus, ele julga o pecado, mas ele não perdoa o pecado, ele perdoa o pecador. Conseguiram entender? Alcançaram aí? Deus perdoa o pecador. Ele se arrepende, Deus perdoa o pecador. Se Deus perdoasse o pecado, na minha visão, digo eu e não espírito, o que Deus estaria fazendo? Não, esse pecado aí larga para lá, acabou, tudo bem. Não, tudo bem não, vai ter consequências. Vai ter consequências. E eu vou mostrar aqui hoje, na leitura desses versículos aqui, que a gente fez. Tem consequências. Deus perdoa o pecador, mas Deus não perdoa o pecado que ele cometeu. Deus ama o pecador. Então ele perdoa a quem ele ama, que é o pecador. Mas o pecado que ele cometeu trará
consequências, sim, e ele vai ter que viver com essas consequências do pecado. Até o dia que Deus quiser. Então vamos lá. Então, tá bom, Celeste. Concordamos com você. Oh, que beleza, né? Não concordamos com você. Oh, que beleza também. Tá bom? Não tem problema, tá? Então, olha só. Que Jesus já fazia parte desse movimento todo aqui, a gente sabe, não é isso? O texto está lá em Apocalipse 13, versículo 8, tá? Que diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Apocalipse 13, versículo 6, ele fala sobre isso, é 13:6 mesmo, tô achando estranho, que 13 é quando aparece o falso profeta e o anticristo. Deixa eu abrir aqui, que eu leio isso no livro, mas o livro pode ter se enganado. Vamos lá. 13:6. Estou abrindo, abre aí também. A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Tá vendo? Não é. Não sei por que esse livro faz uma menção a Apocalipse 13, 8. É o 8, peraí, eu li errado. E ela será adorada por todos que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Bom, aqui na minha Bíblia não diz que foi morto desde a fundação do mundo, mas pode ser esse versículo mesmo numa outra tradução. Mas isso não interessa, o que interessa é que nós sabemos que foi assim, né? Nós sabemos que ele foi morto desde antes da fundação, desde a fundação do mundo, Deus já havia providenciado o Cordeiro. Muito interessante isso, né? Então, agora a gente já derruba por terra, Deus não sabia que Adão ia pecar, lógico que sabia, tanto é que ele já, né? O Cordeiro já tinha sido providenciado desde a fundação do mundo. Tem um texto de Atos aqui que eu estou procurando. Tenham paciência hoje comigo, que eu estou meio lerda. Atos, capítulo 2, versículo 23. 23 diz assim: a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Também não tem nada a ver. Não sei por que aqui está com essa menção. Vamos ver o 4:27. 4:27. Porque de fato na cidade Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Esses versículos que ele cita aqui, realmente não tem nada a ver com esse versículo que a gente já conhece, né? Que foi morto desde a fundação do mundo, mas tem a ver com a presença de Jesus desde a fundação do mundo, tá certo? Muito bem, tá? Então, de qualquer forma, o que nós temos que entender é que Deus já havia providenciado o perdão para o pecador, mas não sem as consequências. Mas vamos lá, então vamos ver como que Deus providenciou isso. Versículo 20. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva. É interessante, né? Você fala assim, mas espera aí, quem deu o nome de Adão para Adão? Foi Deus. Eu não achei aqui, gente, mas está no capítulo 2, procurei. Deus deu o nome de Adão, falou assim, você vai ser chamado de Adão. Só que Adão, nós precisamos entender isso, eu fiz a pesquisa, ela está aqui. Adão, na realidade, ele não deveria ser um nome próprio, só que como está na Bíblia assim, né, as pessoas colocam o nome nos seus filhos de Adão. Mas o nome Adão tem origem hebraica, na realidade significa homem, ou humanidade. Nós vamos ter um outro lugar, né, que
a Bíblia fala que Deus os chamou, né, homem e mulher, ou chamou-os Adão. O nome Adão, ele vem do nome hebraico para terra. A terra, em hebraico, chama Adamá. Adamá. Como o homem foi tirado da terra, aí deu Adam, com M no final, sem A-O-T-I-O. A-D-A-M. Adão. Adão, porque saiu de Adamá, da terra. Então, esse nome, mais especificamente, Adão significa homem da terra, tá? O homem da terra vermelha, do barro, tá? Ou também feito da terra, que é derivado de Adamá, que eu já falei, que é terra, solo, né? Na tradição bíblica, Adão é o primeiro homem criado por Deus a partir do pó da terra, simbolizando a origem e conexão do ser humano com a natureza da vida. Aqui eu preciso chamar a atenção de vocês. O homem foi criado, está dizendo aqui, né, do pó da terra. Mas todo ser vivente, olha, todo ser vivente saiu da terra. O que é isso, Celé, que você está falando para nós hoje? Então vamos lá. Voltando aqui. No capítulo 1, versículo 24. No versículo 23, Deus terminou o 5º dia. Então diz assim, houve tarde e manhã o 5º dia. No capítulo 24 diz assim, Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. Então, todo ser vivo saiu da terra. Todos eles foram tirados da terra, segundo sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rasteiam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então, olha aqui. Olha só, os animais, então cachorro, gato, hipopótamo, girafa, cavalo, foram tirados da terra. O homem não foi tirado da terra, ele foi criado da terra. Deus trabalhou, os outros, Deus falou assim, produza isso, ô terra, produza isso. O homem, ele falou assim, não, façamos o homem. Mas usou o quê? A terra. Por isso, ele volta depois para a terra, de onde ele foi tirado. Então, continuando aqui, voltando lá, Gênesis 3, versículo 20. Tá. Então, Adão não é realmente um nome próprio. Adão tem um significado de tirado da terra, de Adamá, que é terra. Mas aqui, Adão dá nome a Eva. Lembra que Deus mandou passar na frente de Adão todos os animais, aqueles que ele havia tirado da terra, para que ele desse o nome? Olha só. Gênesis 2, a partir do versículo 18, quando ele diz assim, e o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Lembra quando a gente estudou isso aqui? O que eu falei para vocês? Deus olhou e viu que Adão estava só, mas Deus quis despertar em Adão o desejo de ter uma companheira. Então o que ele fez? Pegou todos os animais e mandou passar na frente de Adão. Adão falou assim, esse aqui é macho, vai ser leão. Essa aqui é igualzinha a ele, mas não é macho, é fêmea, então vai ser leoa. Aquilo ali é o boi,
É boi, porque ele é, né, é macho. Mas essa aqui é igualzinha a ele, mas não é totalmente igual, né? Então, é fêmea, vai se chamar vaca. E Adão foi vendo esse paralelo de, vamos dizer assim, de macho e de fêmea, ou de homem e mulher. Aí ele começou a sentir um desejo, ele falou assim, puxa vida, não tem ninguém igual a mim. Deus despertou, Deus já sabia que ia fazer uma mulher para ele, mas quis despertar isso nele. Quando chega agora, no capítulo que a gente está, capítulo 3, versículo 20, o homem também dá nome à mulher. Ele deu aos animais e agora ele dá nome à mulher. E ele deu nome para ela de Eva. Qual é o significado do nome Eva? Mãe, penso, outro pensamento aqui, mãe de, o homem deu essa mulher, mãe de todos os seres humanos, mãe de todos os seres humanos viventes. Aqui na minha Bíblia que tem comentário diz assim, apenas aqui a mulher receberá nome próprio, porque Adão não tinha um nome próprio. Outra consequência do pecado, a escolha do nome, considerado um sinal de autoridade, tal como o homem havia feito com os animais. Então, o homem agora, ele exerce o juízo do castigo que foi dado à mulher, seu desejo será para ele, ele vai te governar, então ele vai te dar um nome. Deu para ela o nome de Eva. Muito bem, feito isso, tá até aqui no texto lá. E o homem deu a sua mulher o nome de Eva por ser a mãe de todos os seres humanos. Exatamente o que eu falei. Agora, olha só o que Deus faz. Vamos ali. Deus, né, vocês já sabem, nós já estudamos isso, Deus chamou, chegou na hora que estava sempre acostumado, Adão, cadê Adão? Adão sumiu, Adão estava escondido, disse, Adão, aí descobre Adão, ele fala, quando ouvimos a tua voz nós nos escondemos, mas por que vocês esconderam? Porque estávamos nus. Então Deus condena, dá um juízo para cada um desses participantes da desobediência, mas Deus começa a providenciar aqui meios para a salvação. O que Deus faz? O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. O que nós temos aqui? Qual é o símbolo disso? Como que se faz roupa de pele sem matar um animal? Não tem jeito. Então aqui, nós já estamos vendo o início do sacrifício. Perceberam? Deus começa a restaurar o homem aqui, Restaura a sua vergonha. O pecado da sua vergonha, Deus começa a restaurar aqui. E restaura como? Através de um sacrifício. Mata um animal, pega a pele daquele animal e confecciona, né? Cose roupas para Adão e Eva. Para quê? Para cobrir a vergonha, para cobrir a nudez, para dar início a um processo de salvação que vai se concretizar lá na frente com a morte do Cordeiro, Jesus Cristo. Deus já começou aqui a restaurar o homem. Tá, mas vamos continuar, porque eu falei que o pecado tem consequências, eu preciso mostrar isso para vocês. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Olha só o que aconteceu aqui. Por que Adão e Eva não podiam mais continuar no Éden? Por causa da árvore da vida. Porque eles tinham desobedecido Deus. Deus deu uma ordem, eles desobedeceram. Se eles continuassem no jardim, agora eles eram conhecedores do bem e do mal, eles saberiam que a árvore da vida daria vida eterna para eles. Então eles não podiam comer da árvore da vida. Eles tinham que sair dali. Entenderam? Por quê? Porque o pecado traz consequências. O homem, agora, Adão e Eva, estavam em pecado. Se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente em pecado.
E não podia. Deus não, desculpa, Deus não ia deixar que isso acontecesse, em hipótese alguma. Por quê? Porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Para que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Para salvar aquele que ia pecar. Aí eu lembro daquele cântico: Jesus, plano maior, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Não é isso? Deus não chegou atrasado, já mandou Jesus lá no Éden, lá na fundação do mundo. Jesus participou daquilo tudo e já vai para a morte. Mais ou menos assim. Mais ou menos desse jeito. Nós só vamos entender isso com profundidade, gente, quando nós tivermos face a face, né? É o que a Bíblia diz. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é isso. O homem tinha que ser expulso do jardim do Éden. Por quê? Pela consequência do pecado dele. Aquele estágio, tem um outro ponto aí, aquele estágio de relacionamento com Deus acabou. Acabou. Aquele Deus que vinha conversar com Adão e Eva, né, na virada do dia, não tem mais. Não dá mais. Esse relacionamento foi quebrado. E agora, para ele ser restaurado, o homem tem que reconhecer o seu pecado. Vamos lá. Então, para que ele não coma da árvore da vida, é preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Aí o outro versículo diz: por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois, agora, olha outro detalhe importante. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o que é isso? Mas como é que é isso? Primeira coisa, não vou estudar aqui com vocês sobre querubins, tá bom? Não vou. Eu estou lendo aqui, né, para estudar Gênesis com vocês, e eu estou encontrando teólogos que estão dizendo que querubim, ele não é exatamente um anjo. E eu achei muito interessante isso, mas eu preciso aprofundar, então não vou nem entrar nisso agora aqui com vocês, porque eu também preciso de um conhecimento maior, porque na minha cabeça querubim é anjo, tá? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Eu tô vendo aqui o comentário desse livro, que seria aqui que ele estaria falando isso. Não é. Então, vamos lá. O que Deus faz? Deus expulsa ele do Éden, tá? Sai daqui. Aqui você não pode ficar. Mas o Éden não tinha muros. O Éden não era cercado. Ele poderia voltar. Não poderia? Ele poderia andar alguns quilômetros e falar: vamos voltar para lá, que lá era tão bom, né? E voltar para o Éden. Então, o que Deus faz? Deus lança fora o homem e coloca querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Por que Deus tinha que fazer isto? Porque se o homem comesse, ia viver eternamente, mas ia viver eternamente sem comunhão com Deus. Ia viver eternamente sem comunhão com Deus. Esse livro ele fala assim, a expulsão é por decreto, né? É decreto, Deus resolveu. Poderia ser expresso também como sendo de necessidade lógica, visto que a vida eterna é a comunhão com Deus, que o homem veio a repudiar. Entenderam? O homem repudiou a comunhão quando ele desobedeceu. Então agora o Éden não pode ser mais aquele lugar de delícias. E a árvore da vida
não pode dar vida eterna, porque vida eterna, ela acontece a partir de quê? Da comunhão com Deus. Só vai ter vida eterna quem tem comunhão com Deus. E como é que eu tenho comunhão com Deus? É quando eu me nego a mim mesma. Tomo a minha cruz. A minha cruz, qual é a minha cruz? A minha cruz são os meus desejos, as minhas vontades, o meu querer, as coisas que me aprazem. Correr atrás de coisas que me trazem alegria, prazer, nome na sociedade, sabe? Esta é a minha cruz que eu tenho que crucificar, que matar dia a dia. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, quer dizer, se renda a mim. Pega essas coisas erradas da sua vida que te tiram da presença de Deus e da comunhão com Deus. Pega isso e vai seguir Jesus. Não, eu domino e vou seguir Jesus. O homem não podia voltar para o Éden, por isso o querubim, com uma espada flamejante que não se movia. Eu imagino assim, né, gente? Me desculpa aí. Entenderam? O homem, Adão e Eva, Adão, tirado da Adamá, e Eva, sua mulher, indiretamente também tirado da Adamá, porque foi tirado da costela do homem que foi tirado da terra, não podiam mais retornar para o Éden, porque no Éden estava a árvore da vida eterna. Árvore da vida eterna. Agora, o caminho que o homem tem que trilhar para chegar à vida eterna é a consequência do pecado dele. Foi perdoado? Foi. Porque ele deveria ter morrido ali. Essa espada flamejante deveria ter entrado no coração de Adão, no coração de Eva. Mas Deus deu oportunidade para eles. Para quê? Para se reconciliar com Deus. E ao longo do livro de Gênesis, nós vamos ver o que aconteceu com aquelas pessoas que viveram a vida de Deus. Né? Porque Jesus aqui não aparecia, mas viveram a vida de Deus. Foram justos diante de Deus. O que Deus fez com essas pessoas? Não é isso? Nós vamos estar vendo no estudo aí de Gênesis. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho eu estou postando aí esse estudo, se Deus quiser. Então, está aí. Eu quero tratar com vocês o seguinte, me deem só 2 semanas, tá? Então, vamos considerar sexta-feira, né? Mas vamos considerar que a próxima sexta vai ser dia 8, 7, dia 6. Então, vocês vão me dar, por gentileza, só para eu dar uma organizada aqui nos meus estudos, dia 6 e dia 13. 6 e 13, que 13 também é carnaval, não sei se alguém vai viajar, né? Já começa o feriado de carnaval, não sei se alguém vai viajar. 6 e 13. Aí no dia 20, se Deus me der graça, me abençoar, dia 20 nós vamos estudar o início, vamos começar a estudar o capítulo 4 do livro de Gênesis. E aí, olha só, nós vamos entender no capítulo 4 do livro de Gênesis como a consequência do pecado de Adão e Eva, mas porque eles se tornaram os pais da humanidade, como que veio trazendo castigo para toda a humanidade. Deturpou, tirou a imagem, tirou a semelhança de Deus, tirou a comunhão com Deus. Né? Agora eu lembrei aqui uma coisa que eu queria falar. Adão e Eva também não podiam voltar para o jardim, não só porque se eles voltassem e comessem do fruto da árvore da vida viveriam eternamente, mas para que eles soubessem que a salvação deles não dependia deles. Eles sozinhos não podiam se salvar. Se salvar como? Voltar para o Éden. Eles sozinhos não poderiam, e nem nós sozinhos podemos, usufruir do paraíso. Acabou. Nós só vamos usufruir do paraíso
quando estivermos diante de Deus, ganhamos a vida eterna pela fé, unicamente pela fé em Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz, na graça de Jesus Cristo. Amém?